Shalom, Uvrahá, meus irmãos. Olha só, isso aqui é uma coisa muito nova, inesperada, que eu não esperava fazer aqui no Instagram, mas eu tenho aprendido que uma das coisas da vida cristã é obedecer o Senhor mesmo quando você não quer. Então, eu decidi, por comando do Senhor, abrir uma aula ao vivo não, aberta na conta do Instagram. Isso é uma coisa que normalmente eu não faço. Por que eu não faço? Porque os assuntos que eu abordo normalmente costumam ser muito densos, muito densos, e eu gosto de gerar um ambiente de sala de aula. Então, normalmente eu faço reuniões no Zoom, gravo aula, tenho conteúdos gravados, e eu comecei a projetar essa aula, montar essa aula, e a ideia que estava no meu coração era realmente lançar nas plataformas dos cursos que eu já tenho gravado, mas o Senhor me pediu para postar essa aula no Instagram. E então estou obedecendo. Então eu tenho certeza e eu tenho ciência que um conteúdo como esse pode gerar e alcançar muitas críticas, mas uma coisa que eu sei fazer muito bem é ser criticado. Então, está tudo bem. E, enfim, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Bom, o Senhor me deu uma visão há 2 semanas atrás, e essa visão foi pauta de uma live com o Instagram da FCO na semana passada, no início da semana. E, quer dizer, hoje é segunda-feira, então não foi no início da semana, foi na semana passada. E essa live gerou muito burburinho no direct, gerou muitas perguntas, muitas dúvidas de pessoas que não conhecem algumas coisas, né? E vieram me perguntar com humildade, e eu expliquei para algumas pessoas, mas eu decidi gravar um conteúdo. E aí eu ia mandar esse conteúdo para essas pessoas, mas o Senhor pediu para eu postar. Então, aqui estou. Olha só, eu gostaria muito de compartilhar essa visão com vocês, até porque essa visão originou uma direção que nós estamos seguindo durante todos os próximos dias. Mas antes de eu compartilhar a visão e a direção na íntegra, eu gostaria de compartilhar um ensino antes. Uma coisa que eu amo é que Provérbios 25 diz que a glória de Deus é esconder as coisas, e a glória dos reis é esquadrinhá-las, descobri-las. E Apocalipse 2 vai te chamar de reis e sacerdotes. Então é a sua glória descobrir as coisas que o Senhor escondeu. E eu gostaria aqui de dar um ensino para vocês, de compartilhar alguns ensinos juntos aqui, porque eu também estou aprendendo, o Senhor está ministrando no meu coração. Esse conteúdo específico dessa aula é um conteúdo que eu ainda não falei com ninguém, então é um conteúdo que o Senhor está gerando no meu coração há alguns dias, e gostaria que esquadrinhássemos juntos esse assunto, ok? Então uma coisa que eu gostaria de pedir antes de entrarmos no assunto direto, por favor, se isso é novo para você, se você está ouvindo algo que você nunca ouviu, se você vai ouvir coisas que você nunca ouviu, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, ouça tudo, anote, pegue as suas anotações, mesmo se você concorda ou discorda, anote e leve ao Espírito Santo. E aí, com o Espírito Santo, você vai julgar esse conteúdo e saber se é para aplicar na sua vida ou não, ok? Mas por que eu estou pedindo para você dar atenção, mesmo se você discordar? Porque a nossa mente, ela tem fortalezas de ensino mesmo, que foram criadas desde muito tempo atrás. E quando nós nos deparamos com uma nova teologia, ou com um novo ensino, ou com algo que a nossa mente não está acostumado, a nossa tendência é reagir e rejeitar. Então, o que eu gostaria de pedir para você é para você ouvir. E aí, você leva ao Espírito Santo e ele vai te falar. Uma coisa que eu amo é que a palavra de Deus é viva. Então, quando você tem fundamento na palavra de Deus, mas você não sabe se aquilo é para você ou não, você leva para o Senhor e ele vai te falar se aquele Espírito vivo, se aquela palavra viva, ela é para ministrar o seu coração ou ela é para ministrar outros corações. Nem sempre significa que, se não é para ministrar o seu coração, não significa que não é de Deus.
Então, leve ao Espírito Santo para perguntar a ele o que é para fazer com essa palavra, ok? Então, olha só, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês, alguns fundamentos, e eu tô aqui pensando como que eu vou compartilhar tudo isso que tá na minha cabeça. Para quem não tá acostumado com a maneira como eu dou aula, meu filho, fica aqui, mas esteja acostumado com essa movimentação meio maluca de pensamentos. Mas a gente para orar, a gente ora em língua, a gente chora, mas vamos para o conteúdo, ok? Olha só, nós temos algumas categorias de anjos no céu. E a maioria das pessoas, elas vai conhecer essas categorias apenas como anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mas existe uma infinidade de categorias na Bíblia. E por que nós não lemos ela em português? Porque nós perdemos muita coisa. Nós perdemos muita coisa do original quando nós traduzimos do original para qualquer língua, ok? Então, um exemplo, por exemplo, do inglês para o português, vamos pensar do inglês para o português. Não existe uma palavra em inglês que fala saudade. Que saudade que eu tô de você, que saudade que eu tava de você. É tudo I miss you, mas o I miss you não é da forma como significa saudade em português. O I miss you é como se, você fez falta. Mas a saudade, ela é um negócio aqui que dói. É um negócio assim, e não tem uma expressão para isso em inglês. Então, nós perdemos muita coisa nessa tradução, ok? E aí, isso acontece com a Bíblia também. E aí nós temos no original mais de 10 categorias de seres espirituais. E uma delas é uma categoria que nós normalmente atribuímos a Deus, que é o nome Elohim. Mas Elohim não é o nome de Deus. Elohim é a palavra para Deus, ok? A palavra para Deus ou deuses. E aí uma coisa interessante é que a Bíblia, Deus, nunca vai desclassificar a existência de deuses. Pelo contrário, ele vai falar que os deuses existem, mas que você só pode adorar a um Deus. Então, se ele diz que vocês só vão ter um Deus, significa que tem outros deuses. Então, quando ele fala, na verdade, o próprio Jesus, né, ele vai associar Baal como um outro senhor. Então, existem outros seres espirituais, né, tanto nos céus quanto no inferno, na dimensão espiritual, né, que abrange os dois, que são tipos de governantes, ok? São tipos de governantes, mas eles não merecem adoração. Se eles forem celestiais, eles não merecem adoração, eles não merecem louvor, porque Yahvé, ele é o maior dos Elohims. Ele é o criador dos outros Elohims. Então, Deus, ele é o único que merece adoração, devoção, louvor, honra, conversa, tudo é direcionado a Yahvé. Mas ele diz que existem outros, ok? E isso é o que são os principados, as potestades, o que Paulo chama de dominadores das trevas. O que eles são? Eles são Elohims, eles são espécies de deuses, eles são mini-deuses, ok? E esse nome Elohim, ele é também atribuído a esses outros seres. Então, isso é importante você entender. Por quê? Porque quando nós falamos de espíritos, quando nós falamos de movimentações espirituais, quando eu falo espírito, não estou sendo espírita não, tá, gente? Não é espírito de gente. Mas quando eu estou falando de espírito, estou falando de anjo, arcanjo, querubim, serafim, estou falando de Elohims, ok? Então, existe forças espirituais, inclusive dos céus, ok? Que não são dignas de adoração, mas não deixam de exercer governo sobre a terra. Não deixam de exercer governo sobre a terra. Então, nós vamos ver, a gente vai prosseguir mais para frente, mas nós vamos ver que existem anjos específicos guardando territórios específicos, ou seja, eles são Elohims daquela parte.
Só que eles não são dignos de adoração e eles não são para se relacionar com o povo, mas eles são, a Bíblia vai dizer em Salmos, eu me esqueci o endereço agora, mas eu vou abrir aqui agora. Deixa eu afastar aqui o celular, que ele tá bem na tela do computador. O Senhor se assenta na Assembleia dos Deuses. Senhor, onde está isso, pelo amor de Deus? Aqui, Salmos 82:1. Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. O que é isso? No meio dos deuses? Salmos 82:1. Sim, porque existem outros poderes, existem outros governos, mas todos esses governos, eles estão submissos ao governo do maior Elohim, do Elohim que não tem igual, que é Yahvé, ok? E aí, isso é importante entender. Então, que existem governos sobre a terra, existem governos sobre a terra, e esses governos, quando nós falamos principados, potestades, hostes espirituais, dominadores das trevas, isso é hierarquia demoníaca, mas nós precisamos lembrar que Satanás, ele é um arco-inimigo, ele não é criador, ele copia todas as coisas que o Senhor já fez. Então ele só usa princípios espirituais para copiar ou para distorcer coisas que existem no céu. Então, se existe principados e potestades que governam áreas e territórios no mundo, né, nas regiões, existem também seres espirituais da parte de Deus, eu vou te mostrar isso na Bíblia, que governam coisas específicas sobre a terra, ok? E aí, isso é interessante porque agora a gente tem base para entrar no que eu quero dizer. Bom, entre esses seres espirituais, eu tô até com medo de falar o que eu quero falar aqui, mas entre esses seres espirituais, nós vamos ter os 4 ventos, ok? Norte, sul, leste, oeste. Pronto, agora endoidei. Tô falando de 4 ventos como direções cardeais como um ser. Sim, 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 sim. Então, olha só, eu quero ler com você o que diz Ezequiel 37, versículo 9. Só contextualizando, o que está acontecendo em Ezequiel 37? Ezequiel está lá tranquilo, e aí o Senhor retira o espírito de Ezequiel para fora do corpo. É isso que a sua Bíblia está dizendo. Lê lá Ezequiel 37, você vai ver. O Senhor retira o espírito de Ezequiel e ele leva Ezequiel para uma dimensão aonde ele vê um vale de ossos secos. Então, o vale de ossos secos nunca existiu na dimensão física, ele existiu numa dimensão espiritual. E aí, o Senhor fala para Ezequiel, Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? E aí, Ezequiel fala, o Senhor sabe. E aí o Senhor fala, profetiza aos ossos que voltam, que haja vida. E aí Ezequiel profetiza e os ossos começam a se juntar, mas os ossos ainda estavam sem vida, o corpo estava montado, havia nervos, tendões, pele, carne, mas não tinha vida. E aí o Senhor vai dizer para Ezequiel o seguinte, então ele me disse, Ezequiel 37:9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos. Isso é muito interessante, porque a palavra aqui usada para ventos é rushot, e ruashi é a palavra para espírito, ok? Então não é Espírito Santo, ruashi é espírito, ruashi hakodesh é Espírito Santo, mas ruashi é espírito, esse espírito aí que você tem dentro de você, que é o que se comunica com Deus. Mas rushot é espíritos. Então, quando Deus diz a Ezequiel, chame os espíritos dos 4 ventos,
existe aqui uma chave. O que essa passagem nos mostra, e eu vou te mostrar em mais passagens na Bíblia, calma. O que essa passagem nos mostra? Que existe um ser espiritual, não é um espírito de homem, não é teologia espírita aqui. Existe um ser espiritual, um ministro espiritual, existe talvez você possa entender melhor chamando de anjo, mas não é exatamente um anjo. Mas existe um governante guardando a região leste, a região norte, a região sul e a região oeste. Eu tô fazendo aqui tudo o contrário, né? Leste, oeste, norte, sul. Então, é isso que o Senhor está dizendo. Chame os espíritos dos quatro ventos para soprar o espírito, aí ele usa ruach, para soprar o espírito do homem de volta, dos homens de volta. Então, aqui é o fundamento hebraico, ok? E aí, olha só isso que interessante. Apocalipse 7, versículo 1 vai dizer o seguinte: depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, retendo, controlando, ou seja, existe um anjo segurando, ou um governante maior, segurando o espírito, cada um, né, de 4 cantos, retendo, segurando o espírito do vento. Loucura isso aqui, tá? Loucura, eu sei que é loucura. É melhor você sair daqui, senão você vai ficar doido também. Retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E aí, agora, daqui a pouco, na verdade, você vai ver que, mas isso aqui era só um vento. Não era só um vento, porque no segmento desse capítulo, você vai ver que esses ventos eram para matar as pessoas. Eles estavam direcionados para matar as pessoas. Eles eram espíritos. Eu quero te lembrar que Deus, ele não se relaciona com nada que é morto. Deus não se relaciona com coisa morta. Então, quando você vê, ok? O salmista dizendo que as pedras vão clamar, que os oceanos vão clamar, que o oceano vai devolver o seu morto. A Bíblia diz em Gênesis, até quando Caim mata Abel, Caim, você não sabe que a terra clama pelo sangue pelo sangue derramado, pelo sangue do seu irmão. Eu estou ouvindo o clamor da terra, a terra abriu a sua boca. Isso está lá em Gênesis 6, se eu não me engano. Então, tudo que Deus cria, tudo que existe na criação, existe vida, ok? Existe, é um Elohim, é um espírito, não chega a ser um Elohim porque não é um governante, mas ele é um espírito vivo, ok? Você vai ver que quando Deus cria o sol e as estrelas, ele vai dizer para que eles sejam como sinais, e a palavra sinais ali é ótimo, para que eles profetizem para meses, dias e estações. Então, aqui já é um outro assunto que eu abordo no curso de tribos e calendários, mas existe vida em tudo o que o Senhor criou. Tudo que o Senhor criou possui um espírito vivo, ok? Por isso que as águas podem clamar, por isso que o vento pode clamar, por isso que as pedras podem clamar, porque Deus não se relaciona com algo morto, ok? Ok, então, Apocalipse 7, a gente viu aqui 4 anjos retendo os 4 ventos, ok? Daqui a pouco a gente vai voltar para Apocalipse 7. E aí, olha só, Zacarias 6, versículo 1. E a gente vai ler Zacarias de novo no final, porque Zacarias vai ser nossa oração. Mas olha só isso. E estes são os 4 espíritos dos céus que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. E aí você vai ver que esses 4 espíritos, eles estavam nos 4 cantos. Eles são direcionados para os 4 cantos. O que Zacarias está fazendo aqui? Deixa eu te explicar um pouquinho sobre Zacarias. Zacarias, o capítulo dele inteiro praticamente, o livro dele inteiro praticamente é de visão. Uma visão que ele tem à noite. E aí, do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ver essa visão sendo construída com diferentes visões. Ok? Então a mensagem de Zacarias estava sendo construída através das visões. E o ápice do livro de Zacarias é o capítulo 6, porque é onde todas as visões se juntam e falam, é isso aqui que a gente estava querendo dizer. E aí o capítulo 6 é a hora que ele vê, esse versículo aqui que a gente leu, é a hora que ele vê
4 espíritos que estavam diante do Senhor, sendo enviados um para cada direção. E aí ele diz, o Senhor enviou o cavalo, não vou lembrar agora a cor para cada direção, mas ele vai dizer, o Senhor enviou tal cavalo para a direção norte, esse para a direção sul, esse para a direção leste e esse para a direção oeste. Então, existia aqui um comando de espíritos específicos para agir em uma direção específica. É isso que eu quero que você entenda. Por isso que eu trouxe Zacarias. Zacarias mostra que existem comandos específicos de Deus para cada direção. Comandos para o norte, comandos para o leste, comandos para o oeste, comandos para o sul. Então, existem momentos, a gente vai ler daqui a pouco de novo, que o Senhor chama ventos específicos, de lugares específicos. Por quê? Em cada direção, o Senhor se move de uma forma. Ok? Existem comandos específicos para cada direção. É isso que eu quero que você entenda na sua Bíblia. Só uma pausa aqui, bem rapidinho, no que a gente está falando. Todo o ensino que eu dou, os alunos já estão acostumados com isso. A ideia do ensino não é te deixar super inteligente, super com 100% do conteúdo, porque ninguém tem 100% do conteúdo. A Bíblia é viva. Então, qual é o intuito desse ensino? Fazer você estudar. Então, não estou entendendo, mas preciso de mais. Abre a sua Bíblia e vá ler Zacarias. Ok? Então, eu estou trazendo para você versículos chaves que mostram o que eu quero dizer. Mas a intenção aqui é que você leia a sua Bíblia e fale, então agora me mostra coisas novas, Espírito Santo, sobre esse assunto. Então, eu não tenho 100% da verdade e eu não tenho 100% do conteúdo, porque é você e o Espírito Santo que vai alcançar a porcentagem que ele tem para você. Ok? Então vamos voltar lá. Entendemos em Zacarias que o Senhor envia direções específicas, comandos específicos. Então eu quero fome no leste, eu quero sede no oeste, eu quero colheita no norte, eu quero devastação no leste. O Senhor comanda coisas específicas para cada direção, ok? Isso é estratégia de guerra. Isso é estratégia de guerra. Porque o que acontece no norte não necessariamente precisa acontecer no sul, ok? Então, beleza. Por último não, mas uma das últimas coisas, para a gente encerrar essa parte. Daniel 7:2. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus estavam agitados sobre o grande mar. E aí, esse capítulo de Daniel 7, você vai ver que Daniel está falando, ele vai falar inteiro sobre as 4 bestas. Mas ele vai começar esse capítulo dizendo, antes de se levantar as 4 bestas, a besta da terra, a besta do mar, as 4 bestas que Daniel vê, ele vai falar, os 4 ventos estavam agitados sobre o mar. Então, existe, por que eu trouxe essas passagens para você? Para você ver que existe um espírito para cada vento, um espírito para cada direção, norte, sul, leste, oeste, ok? Existe um guardião, o vento norte, ele é um espírito, o vento sul, ele é um espírito, ok? É isso aqui que eu estou tentando trazer para você. E aí você vai ler mais a sua Bíblia e buscar mais passagens sobre isso, mas a ideia é, em cada direção existe um espírito, ok? E aí, uma coisa muito interessante que a gente vai ver lá em Números 12 é que Números 2, você vai ver Deus dando as instruções para Moisés acerca do tabernáculo. Se você ler, se eu não me engano, Hebreus 10 ou Hebreus 8, você vai ver que o escritor ao Hebreus vai dizer assim, que Moisés foi diligentemente advertido para que ele fizesse tudo conforme ele viu no céu. Então, tudo que Moisés vai fazer no tabernáculo, toda a organização do tabernáculo, toda aquela estrutura, tudo que Moisés constrói, foi uma cópia do que existia na eternidade. Então, por mais que tenha passado o tabernáculo, no nosso tempo, o tabernáculo não existe mais,
E se Moisés viu na eternidade, e a eternidade não é passado, nem presente, nem futuro, a eternidade é um tempo linear, ainda existe. Então Moisés foi diligentemente advertido em fazer tudo conforme o que ele viu no céu. E aí uma das coisas que ele vê no céu e que também que o Senhor orienta ele a fazer é colocar tribos específicas em cada direção. Então o Senhor vai falar para Moisés, lá em número 2, qual tribo deveria estar em cada direção. E aqui a gente começa a entrar no que eu quero realmente entrar. E aí ele vai dizer assim, Moisés, no lado leste do tabernáculo, na porta do tabernáculo. A porta do tabernáculo deveria estar virada para o leste. Então, a entrada do tabernáculo, a porta principal, ela não estava de frente para o sul. Ela estava de frente para o leste, para o nascer do sol, ok? Então, quando o sol nascia, o sol sempre nasce no leste e se põe no oeste. Quando o sol nascia, a primeira coisa que ele iluminava era o tabernáculo. Era a entrada do tabernáculo. Ok? O sol da justiça entra no tabernáculo. Você vai entender daqui a pouco por quê. E aí ele vai dizer assim, Deus vai falar para Moisés, Moisés, coloque no lado leste do tabernáculo as tribos de Judá, Isacar e Zebulon. E aí ele vai falar, coloque no norte as tribos de Gade, Ruben e Simeão. Coloque no oeste as tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Coloque no sul Dan, Azé e Naftali. Então, cada direção existia 3 tribos, totalizando as 12 tribos, ok? Então, 4 direções, 3 tribos em cada direção, 12 no total. E aí, o interessante é que Deus organiza isso de acordo também com as estações. Então, Judá, Isacar e Zebulon, eles eram os meses responsáveis pela primavera. E aí, isso aqui é um outro assunto que não dá para falar agora. Você quer saber mais sobre estações, você faz o curso de calendários de estações. Mas, o ponto é que existia tribos específicas em cada direção. Por que existiam essas tribos específicas? Você vai ver que para cada tribo existia uma bandeira, para cada tribo existia uma letra específica e para cada tribo existia um nome. Então, cada uma dessas coisas vai ter, na verdade existia mais coisas também, mas essas 3 são as principais, e cada uma dessas principais coisas, ela vai ter um significado que desenha, que mostra qual é a unção daquela tribo. Então, por exemplo, por que o tabernáculo está virado para o leste? E agora a gente vai começar a falar do leste. Por que o tabernáculo está virado para o leste? Porque a primeira tribo do leste é Judá. E Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, porque a sua raiz, ela está em Judá, ok? Davi era da tribo de Judá, seus pais eram da tribo de Judá, então Jesus é da tribo de Judá. Então, quando Deus fala para Moisés, Moisés, coloque o tabernáculo virado para o leste, e quando o leste é a direção que o sol nasce, o que isso está apontando? Que o sol da justiça, o leão da tribo de Judá, está apontado para o tabernáculo, está entrando no tabernáculo. Então, tudo no Antigo Testamento vai apontar para Cristo, ok? Então, nós temos essas unções em cada tribo. Se você quer estudar a unção de cada tribo direitinho, também vai ter um trono, um espírito maligno que vai combater com cada tribo. Vai fazer o curso, mas eu quero trazer aqui sobre o leste agora, ok? Então, vamos fazer uma recapitulação até aqui. Até agora, você entendeu que existe um espírito para cada canto, para cada vento, ok? Então, vento do norte, vento do sul, vento do leste, vento do oeste, não é só o vento, mas é um espírito do vento, ok? E aí você também entendeu que existe 3 tribos para cada direção. Cada tribo tem seu nome, cada tribo tem sua bandeira e cada tribo tem a sua letra. Eu vou passar bem rapidinho sobre a letra, ok? Quando Jesus diz, na sua Bíblia, vai estar em português, no Novo Testamento, originalmente vai estar em grego, mas Jesus estava dizendo em aramaico. E aí ele vai dizer, eu sou o alfa e o ômega.
E o alfa e o ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Mas na verdade, Jesus estava dizendo, eu sou o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, ok? E aí, nós vamos ter, isso aqui é muito complexo para explicar, não dá para explicar aqui agora, mas nós acreditamos que existe um espírito vivo, que cada letra do alfabeto hebraico também é um Elohim, também é algo a ser ministrado, ok? Por quê? Porque você vai ver que elas se relacionam com as tribos. Então, por exemplo, agora a gente vai começar a falar dessas tribos do leste, ok? Vamos falar dessas tribos do leste. A gente vai se atentar somente ao leste, eu não vou falar das outras tribos. Então, por exemplo, Judá. Judá, ele é uma tribo que a bênção que está sobre Judá, você pode ler lá depois, Gênesis 42, que é a bênção de Jacó, né, aos seus filhos, e também Deuteronômio, não vou lembrar o número de Deuteronômio, se eu não me engano, 28, mas que é a bênção de Moisés sobre cada tribo também. Então você vai ver que a bênção de Judá, dos patriarcas, tanto de Jacó quanto de Moisés, ela está ligada à adoração, ok? Então Judá, ele está ligado à guerra. A bandeira de Judá é um leão. E aí, a letra, porque lá em Números 2, Deus vai dizer assim, posicione cada tribo com a sua bandeira, cada tribo com a sua insígnia. E essa insígnia era a letra que representava a tribo, porque o próprio Deus dá uma letra para cada tribo, ok? E aí, a letra que vai representar Judá é a letra Re, a letra 5, portal 5 do alfabeto hebraico, que é Re, e ela vai representar, ela significa revelação, ela é literalmente uma janelinha, é desenhada como uma janela. E aí a gente vai ter Isacar. Isacar é uma tribo de discernimento, é uma tribo que a Bíblia diz que o povo de Isacar era o povo que discernia tempos e estações. Então eles diziam para os reis o que ia acontecer. Isacar está muito ligado com essa unção de visão, com essa unção de discernimento, com essa unção, né, de estratégia. Já te explico por que estratégia. Então, olha só, adoração, discernimento. A letra que guarda Isacar é a letra Vav. E Vav, ele é um prego que está literalmente conectando os céus e a terra. Algo interessante é que Vav, ele está presente no nome de Deus, ok? Yahvé. Então é Ud, Re, Vav, Re. Olha só que interessante. Provavelmente você já viu isso no Instagram, porque ficou bem famoso esses dias essa comparação. Mas cada letra tem um significado. Então o nome Yahvé se escreve Yud, Re, Vav, Re. Yud significa mão. Re significa contemplação, como eu disse, revelação. Vav, um prego, ok? E Re, novamente, contemplação. Então, Yud, Re, Vav, Re. Quando você soma os resultados, os significados de cada uma das letras, você tem contemplem a mão, contemplem o prego. Então, o nome Yahvé fala sobre Jesus desde sempre. E aí, o Vav, né, que a gente está falando de Isacar, o Vav, esse prego, ele é o mesmo prego usado, ele é um prego mesmo, ok? Era a forma como se escrevia antes, então objetos também representavam letras, que também representavam números, é um pouco confuso, a aula não é sobre letra agora, mas só para vocês entenderem um pouquinho, bem pouquinho. Mas era o prego que prendia o tabernáculo na terra, ok? Então nós precisamos lembrar que o deserto é um terreno barroso, ou um terreno arenoso, né? Um terreno de areia, e o tabernáculo era feito de ouro e bronze. Então, o que isso significava? A conexão do santo com a terra, ok? Não é o santo com o profano, mas o santo com o comum. Então, a conexão do ouro com o barro. E aí, o que é que conectava isso? O que é que fincava isso na terra? O Vav, o prego, ok? Que é a conexão de Jesus na cruz.
O que é que conecta Jesus na cruz? O Vav. É a conexão da divindade, é o que conecta a divindade com a humanidade, com o pecado da humanidade. Então, Vav ali no prego nas mãos de Jesus. Então, a unção de Vav, o ministro Vav, ele é esse poder de fincar, esse poder de estabelecer. Então, olha só que interessante. Judá, Isacar e Zebulon. Então, Judá, revelação. Então, eu tenho a revelação do que Deus quer fazer. Através da letra Re. Isacar, fincar, estabelecer. Então, o Senhor me dá a revelação, eu estabeleço o que Ele me revelou. Eu finco o que Ele me revelou, eu trago a revelação do espiritual para o físico através de Vav. E agora a gente tem Zebulon. Zebulon é a última tribo da estação da primavera e a última tribo da direção do leste. E Zebulon, ele é uma tribo que a Bíblia diz que o povo de Zebulon era perspicaz, era muito eficiente em todo tipo de armamento de guerra. Em todo tipo de armamento de guerra. Então, Zebulon, além disso também, ele vai ser um povo navegante e ele vai ser o povo do despojo de guerra. Então, eles é quem vai catar, né, a recompensa das guerras e distribuir para os irmãos, e distribuir para as tribos, ok? Então, essa é a unção de Zebulon. E a letra que guarda Zebulon está em coerência com o que ele carrega, que é a letra Zain, a letra 7 do alfabeto, que é literalmente uma espada. É uma espada. Agora, por que é importante a gente entender a unção de Judá, Isacar e Zebulon? Porque Judá, Isacar e Zebulon estão no leste e Judá, Isacar e Zebulon são os meses da primavera. E a Bíblia diz em 2 Samuel 11 ou 12, se eu não me engano, que a primavera era o tempo em que os reis saíam para a guerra. Ok? Então, Judá, Isacar e Zebulon são os meses em que o povo estavam na guerra. São os meses... uma coisa que eu só esqueci de dizer é que cada tribo também representa um mês do ano, ok? Então, são os meses em que o povo estava na guerra. São os meses em que o exército estava avançando. Existiam inimigos também no campo, mas existia avanço do reino também. Então, olha só que interessante. Judá... essa trilogia, né, essa tríade de Judá, Isacar e Zebulon, ele é literalmente uma chave profética de como vencer guerras. Por quê? Ele está dizendo, para você vencer uma guerra, primeira coisa que você faz, revelação. Você não começa com a guerra, você começa com a estratégia. Você começa com a visão que o Senhor tem, o que é que o Senhor quer fazer nessa guerra. Então nós não guerreamos uma guerra porque o inimigo está aqui. Nós guerreamos uma guerra porque nós temos um propósito. Ok? Nós não guerreamos uma guerra para disputar esforço. Nós guerreamos uma guerra porque nós temos uma visão de para onde nós queremos ir. Então, antes de começar uma guerra, precisa haver revelação. E aí, o que você faz depois da revelação? Você vai para a batalha? Não. Você finca a revelação. Você traz a revelação. Porque a revelação, às vezes, ela vai ser muito forte. Ela vai ser, às vezes, muito inacreditável. A gente não vai acreditar muito. É muito irreal. Então, o que eu preciso? Eu preciso trabalhar o meu coração para trazer essa revelação para a verdade. E no meu coração, por mais que ainda eu não alcancei com as minhas mãos, mas o que o Senhor me disse, o que o Senhor me revelou, precisa ser verdade no meu coração que vai acontecer. E aí sim, depois que eu tenho a revelação, depois que o Rei traz a revelação, o Vai estabelece no meu coração a verdade, aí sim, Zain, a espada. Então eu avanço. Então, literalmente, a unção das tribos e as letras, elas vão direcionar a unção daquela direção. Ela vai direcionar a unção da estação, mas a estação a gente fala no curso, a ideia não é falar da estação, mas ela vai direcionar também a unção da direção, porque ela está no leste. Então, a unção do leste é uma unção de guerra. A unção do leste é uma unção de visão, é uma unção de revelação, é uma unção de
de avanço. O espírito do leste é o espírito que traz avanço, é o espírito que traz transição, é o espírito que traz guerra, mas guerra de avanço, ok? Então essa é a unção do leste. E aí a gente precisa lembrar que aonde existe uma unção, Satanás vai copiar alguma coisa. Vai ter também uma oposição. Aonde tem unção, tem oposição. A ideia agora não é falar sobre as oposições, eu não quero falar sobre os demônios, mas tem demônios também que se movimentam diretamente no leste e em cada direção. Tem rituais feitos na magia, na feitiçaria, no ocultismo, ligados com as 4 direções. Tem entidades que precisam ser chamadas em direções específicas, ok? Então, se isso é uma verdade para o reino das trevas, Satanás não criou nada. Se é uma verdade para o reino das trevas, é porque é um princípio espiritual. Então, acontece primeiro no reino dos céus. Se Satanás está usando, é porque ele está copiando. E nós precisamos nos mover no original do que Satanás copiou. Então, se demônios têm sido invocados em direções específicas, é porque existe unção específica vindo daquela direção. E nós estamos nos posicionando nos portais das direções dos ventos para nos apossar das unções liberadas sobre esse tempo. Espírito Santo. Ok. Então, deixa eu ver se nós já podemos entrar. Espírito Santo, você quer falar mais alguma coisa sobre esse ponto? Ok. Então, quando nós falamos sobre essa unção do leste, nós estamos falando sobre uma unção de avanço. Nós estamos também falando sobre uma unção que aponta diretamente para Cristo, para o leão de Judá. Ok? É também na tribo de Judá que vai acontecer Pessa. É na tribo de Judá que vai acontecer a festa de pães asmos, das primícias. Também é na tribo de Zebulon, é tudo no leste. Na tribo de Zebulon que vai acontecer Pentecostes. Meu Deus. Olha isso, como o leste é o espírito de revelação, é o espírito de guerra, é o espírito de movimentação mesmo. Porque Pentecostes, literalmente o que capacita, o que habilita a descida do Espírito Santo, é o que habilita o crescimento da igreja, é o que habilita o avanço, porque Jesus diz aos discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E de onde vem, aonde vem, em qual data que vem, em qual dia, em qual tribo que vem o Espírito Santo que reveste de poder? Na tribo de Zebulon. Então, literalmente, entende como esse é a unção do leste, a unção de capacitação, ok? A unção de guerra mesmo, de avanço. Ok, então, basicamente a gente fundamentou aqui algumas coisas. A gente fundamentou aqui. Existe um espírito em cada vento, ok? Fundamentamos que existe, para cada direção também existe 3 tribos que revela, né, a unção desse espírito em cada vento. Isso aqui é muito denso, tá, gente? Tem também 4 dimensões: terra, fogo, água e ar. Tem os 4 seres, que cada ser também vai representar uma direção. É muito conteúdo, é muita coisa, mas a gente não vai ter tempo de falar de tudo. E aí, a gente falou agora sobre as 3 tribos do leste, a unção do leste, a unção e as letras do leste também. E aí eu quero te mostrar algumas coisas que acontecem envolvendo o leste na Bíblia, ok? Então olha só, quando Moisés está guerreando com Faraó, meu Deus, lembra o que eu te falei? Isso aqui eu não tinha pensado não, calma aí. Lembram que eu falei que o leste ele está associado à primavera? O que é primavera? Quando eu falo primavera, o que é que você pensa? Plantação, colheita, semente, plantio, né? Primavera, flores, frutos. É isso que você pensa em primavera. E aí, quando Moisés está guerreando com o Faraó e com os deuses do Egito,
Mais uma prova que os deuses existem, né? Porque Deus está confrontando Deus por Deus. Se eles não existissem, não teria por que confrontar. E aí, uma das pragas que Deus vai lançar é as pragas do gafanhoto. Isso está lá em Êxodo 10. E os gafanhotos, eles são específicos para comer o quê? Plantação. Então, era um espírito, os gafanhotos eram uma praga que ia lidar diretamente com a plantação do povo. Então, estava ligado à primavera. E aí, olha que interessante, Êxodo 10, 13. Então Moisés estendeu a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento do leste, o vento da primavera, vento de Judá, Isacar e Zebulon. Vento do leste, cadê? Me perdi aqui. Sobre a terra todo aquele dia e toda aquela noite. E sendo manhã, o vento do leste trouxe os gafanhotos. Então, o que o Senhor está fazendo? Gente, Deus é organizado. Deus é organizado. Deus é ordeiro. Então, se Ele deu uma unção específica para o Espírito do Leste, e o Espírito do Leste está aguardando a estação da primavera, e está aguardando as tribos que é pertinente à primavera, quem é que traria gafanhoto? O vento do leste. Então Deus fala assim, ô leste, você que guarda a primavera, libera aqui uns gafanhotos para acabar com a plantação desse povo. O mundo espiritual existe, tem uma organização orquestrada pelo melhor orquestrador das dimensões, que é Yahvé. Então, o vento do leste faz guerra com o espírito de Faraó. Ok. Olha só. Êxodo 14, 21. O povo está na frente do mar. Lembra o que eu falei para você? Que é em Nissan que acontece Pessa, que acontece Páscoa. O que é a Páscoa? Né? A primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi a saída do povo no Egito. Comemora literalmente, né, todo aquele período de abertura do Mar Vermelho e tudo. Então, literalmente o Pessa é passagem, né? Então, o Passover também, que é do anjo que passa em cima do povo e não mata os primogênitos, mas também representa a passagem que acontece logo depois da morte do Cordeiro, que é a transição do Egito para o deserto. E aí é em Nissan, tribo do leste. Olha só, em Nissan, tá lá na sua Bíblia, Êxodo 12, leia lá. Em Nissan, tribo do leste, em Nissan, ou Nissan, ele é um nome para Judá, ok? Judá vai ter o mesmo nome, Nissan, ok? Então, em Nissan, em Judá, tribo do leste, o povo está na frente do mar, doido, querendo matar Moisés, porque Moisés não tinha o que fazer, estava perdido. E aí Moisés vai falar com Deus, e aí Deus fala assim, por que você está falando comigo? Estenda o seu cajado sobre as águas. E aí a Bíblia diz o seguinte, olha o que diz Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento vindo do leste. Toda aquela noite, o mar tornou-se em terra seca e as águas foram partidas. De onde que veio o vento? Do leste. O vento da passagem, o vento de Nissan. O vento literalmente ligado com a estação que eles estavam, ligado com o mês que eles estavam. O vento do leste, o vento que dá direção, o vento que dá passagem, o vento que guarda, né, a unção de Judá, abre um caminho no deserto. Literalmente é o Espírito de Cristo. Então o vento do leste abre um caminho no deserto. Olha só. Oséias 13, 15. Oséias é um profeta que eu amo. Eu amo falar de Oséias. Eu não posso falar muito, nem eu choro. Mas a mensagem de Oséias, a vida de Oséias é muito dolorida, porque Deus manda ele casar com Gomer. Gomer é uma prostituta. E ele se casa com Gomer. Ele tira Gomer da prostituição.
E ele tenta amar Gomer, ele ama Gomer na verdade, mas Gomer não ama ele. E aí ela tem filhos com outros homens, porque ela não sai da prostituição. E depois ela foge de casa. E aí o Senhor fala para Oséias, Oséias, volte e case novamente com Gomer. E aí Oséias casa novamente com Gomer. E aí vem a mensagem da vida de Oséias. A mensagem profética de Oséias era: Israel, você é uma prostituta. O Senhor, você é como Gomer para mim. Você é para o Senhor o que Gomer é para mim. Eu te amei, eu te recolhi, eu te cuidei, mas você me traiu, você me rejeitou. E aí começa uma série de maldições sobre Israel. E aí depois no final o Senhor fala: mas eu vou me lembrar e me casar novamente com você. Então basicamente esse é o livro de Oséias. Mas Oséias 13 vai dizer o seguinte: ele tá bem nessa fase de amaldiçoar Israel. E aí ele tá falando sobre a tribo de Efraim, um outro rolê. Esquece a tribo de Efraim, ele tá falando sobre Israel. E ele fala assim: ainda que ela floresça entre os irmãos, Israel, virá o vento leste do Senhor, subindo do deserto, e cercar-se-á as suas nascentes, e esgotar-se-á as suas fontes. Ela saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Então, olha o que Oséias está dizendo. Que o Senhor vai liberar um vento do leste que vai saquear, secar e roubar os tesouros. E pegar os tesouros, confiscar. Então, o vento leste é um vento de guerra. E quem comanda a direção dessa guerra é o Senhor. Porque ela pode vir tanto em sua defesa, na sua frente, para abrir o caminho no mar, mas se ela vir contra você, se prepare. Porque quem dá a direção do vento é o Senhor. Mas esse vento tem um propósito, e esse propósito é fazer guerra. Seja a favor de você ou contra você. E aí, eu vou deixar Ezequiel por último, porque a gente vai fazer uma oração usando Ezequiel. Olha o que diz Apocalipse 7, versículo 2 e versículo 3. A gente vai continuar, lembra que a gente leu Apocalipse 7 lá no início da aula, falando sobre os anjos em cada canto que segurava o vento, ok? Então, capítulo 1, vamos ler o versículo 1. Deixa eu voltar aqui. Vamos ler o versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Agora, Apocalipse 7, versículo 2. Vi outro anjo subir do leste, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado fazer dano à terra e ao mar. Ou seja, olha só, o Senhor, o que esse versículo está dizendo? Um anjo veio do leste, tinha 4 anjos, um em cada direção. O outro anjo veio do leste e falando para os 4 anjos que estavam, o que eles estavam ordenados a fazer? Destruir a terra. Os 4 ventos, os 4 espíritos estavam ordenados a fazer guerra contra a terra. E aí esse anjo que veio do leste fala, olha só: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados os servos do nosso Deus nas suas testas. Então, o que esse anjo está fazendo? Ele está se levantando do leste e falando: deixa eu proteger os servos do Senhor. E aí, façam o que vocês têm que fazer, espíritos dos 4 cantos, façam, mas antes, eu guardo o selo. E eu quero selar, eu vou selar os que pertencem ao Senhor. Aí, nós voltamos novamente para Nissan. O que foi que aconteceu em Nissan no deserto? O povo passa o sangue na porta para selar e o anjo da morte passar por eles e não feri-los. Quando? Em Nissan, em Judá. E agora o vento do leste vem, o espírito do leste vem e fala: deixa eu selar o povo
para separar quem é de Deus. É o mesmo Espírito em Êxodo se movendo em Apocalipse. Tá dando para entender? Então, existe esse comando. De onde que vem esse comando? Você precisa orar para esse comando? Não, você ora ao Senhor. Mas esse comando, o Senhor envia um comando para eles. O Senhor envia o comando para a direção, para os espíritos que estão guardando essas direções. Isso é mentalidade de guerra. Nós estamos orando ao sul, nós estamos orando ao norte. O que nós vamos orar em cada direção? Porque existem comandos específicos em cada direção. Isso aqui, gente, é só a ponta do iceberg. Porque tem coisa muito para baixo ainda. Tem coisa muito, muito, muito para baixo sobre cada direção, cada dimensão, cada ser, cada estação. Mas falando sobre o leste. E aí, agora, eu quero ler com você. Ezequiel. Deixa eu abrir aqui. Ezequiel 11:1. Olha só isso. E então o Espírito me levou. Eu amo Ezequiel, porque Ezequiel, ele é o profeta que gostava de viajar para fora do corpo. Todas as experiências de Ezequiel o Senhor toma ele do corpo e leva ele para alguma dimensão. Toda. O rio de Ezequiel, tá lá, Ezequiel caído no chão e o espírito dele viajando para algum lugar. Então, glória a Deus por isso. Porque os bruxos se levantam com viagem astral, mas isso não surgiu neles. Satanás não criou viagem astral. Quer dizer, o Senhor criou experiências com outras dimensões. Satanás foi lá e distorceu essas experiências, fazendo rituais para acontecer viagens astrais. Mas isso não vem de Satanás só. Isso vem de um plano original de Deus, é para os profetas. Enfim, vamos voltar lá. Ezequiel 11:1. Então o Espírito me levou até o portão do leste da casa do Senhor, que olha para o oriente. Então, Ezequiel entra pelo portão do leste, olhando para o oeste. Ok? Perdão. Olhando para o leste. Entra no leste, olhando para o leste. Oriente é leste. Ok. Deixa eu voltar aqui. E eis que estavam à entrada do portão 25 homens. Ok? Então, olha só que interessante isso. Deixa eu continuar lendo para você entender. E no meio deles vi a Janazias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo, governantes. E disse-me o Senhor, filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselhos nessa cidade. Então, olha o que aconteceu aqui. Deus pega Ezequiel e traz ele para o leste. Por que traz Ezequiel para o leste? Porque qual é o ministro que está guardando a porta leste? O ministro da revelação. Qual é a tribo que guarda a porta leste? Discernimento, Isacar. Zebulon, guerra. E aí olha o que Deus faz. Deus traz Ezequiel para a porta leste para mostrar o que estava acontecendo entre os líderes do povo e revelar quem eram os 25 homens que estavam maquinando a maldade dentro do povo. Então, a porta leste da casa do Senhor era um ponto estratégico de revelação do campo inimigo. Deus fala, deixa eu te trazer para o leste, porque é aqui que você vai ter visão. Olha isso. E disse-me, filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão maus conselhos nessa cidade, os quais dizem, não está próximo o tempo de edificar casa. Essa cidade é o caldeirão e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Então, você vai ver esse capítulo inteiro, a profecia contra esse povo, essa liderança, esses príncipes. A Bíblia chama eles de príncipes, governantes. Então, o que Ezequiel está fazendo aqui? Deixa eu trocar a música aqui, que a música deu... Se eu deixar essa música aqui, a gente não acaba essa live hoje, que eu vou chapar. Então, o que está acontecendo aqui? Deus está trazendo Ezequiel, fala, eu preciso ministrar
A unção de Judá, Isacar e Zebulon para você. A unção de revelação. Eu preciso te revelar quem são os príncipes do povo que estão fazendo maldade, maquinando maldade. Segundo, eu preciso te dar discernimento sobre esses líderes. Terceiro, eu preciso que você faça guerra com eles. Zain, Vav e Zain. Aonde? No leste. Gente, isso é forte demais. Meu coração tá assim, ó. Porque existe uma organização profética do que o Senhor está fazendo. Chegou o tempo de nós pararmos de orar qualquer coisa por qualquer notícia. Chegou o tempo de nós pararmos de nos movermos por causa das notícias. Nós não oramos porque Satanás está fazendo alguma coisa. Nós oramos porque o Senhor está nos revelando algo. Nós não guerreamos contra o inimigo porque ele está no campo. Nós guerreamos contra o inimigo porque temos um propósito, porque temos um avanço, sabemos aonde queremos chegar. Só existe um lugar de guerra em oração se existe um lugar de revelação e discernimento. Então nós precisamos entrar dentro desse portal leste, nós precisamos entrar dentro desse ministro leste, falar: Senhor, me traga revelação, discernimento para que eu possa guerrear. E agora eu quero trazer a visão que eu tive há esses dias atrás. Foi antes de eu desenvolver todo esse estudo sobre os ventos, mas quando eu estava orando pelo Brasil e eu estava aqui no meu quarto, exatamente onde eu estou agora. Eu tenho a bandeira do Brasil aqui, inclusive deixa eu pegar que a gente vai orar. Mas eu estava orando pelo Brasil e a bandeira estava no chão, estendida no chão. E eu estava ajoelhado em cima da bandeira, terminei de orar, profetizei. Tinha acabado de começar a acontecer essas coisas nos Estados Unidos com o Brasil. E assim, eu sou muito envolvido com Israel. Você que me acompanha aqui no Instagram, você sabe disso. Sou muito envolvido com a nação. Acredito que é o relógio de Deus, acredito que abençoando Israel nós somos abençoados. E eu tenho sofrido muito, eu tenho chorado muito porque a embaixada de Israel fechou em Brasília. Enfim, isso é algo particular meu. Mas eu estava orando e profetizando ao Brasil e liberando minhas súplicas mesmo ao Senhor. E quando eu levantei do chão, pronto para encerrar a oração, já tinha acabado de orar, eu fui pegar a bandeira do chão. Na hora que eu peguei na bandeira, eu me via como se eu estivesse numa praia no Brasil. E literalmente o Senhor pegou meu espírito e levou para o Brasil. Essa é a impressão. E eu estava nessa praia, era areia de praia. A bandeira estava comigo, estava no chão ainda. Tinha a rosa dos ventos embaixo da bandeira, então eu conseguia ver embaixo da bandeira o desenho da rosa dos ventos e as 4 direções. E o leste, ele estava acendido. E o Senhor ministrou no meu coração de que eu estava numa praia no leste do Brasil. E aí quando eu olhei para a água, para o mar, tinha um leão. E esse leão, ele estava tocando na água com a pata. E quando ele tocava na água, eu tive... complicado de explicar, mas eu tive uma visão dentro da visão. Então essa estava sendo a minha visão. E eu via como se tivesse vindo navios chegando no Brasil. E esses navios, eles estavam querendo aterrissar. Eles estavam querendo, como é que é o nome? Para navio? Mas eles estavam querendo chegar no Brasil. E quando esse leão tocava na água, a onda do mar, ao invés de vir do fundo para a praia, ela invertia. E ela virava da praia para o fundo. E essa onda crescia, engolia esses navios. E engolia os primeiros navios e o resto dos navios retornavam para onde eles estavam. E aí o Senhor diz para mim, a guerra que está acontecendo está relacionada ao leste, ao espírito do leste. E existem espíritos malignos que atuam no leste. Então, automaticamente, o Senhor levanta uma unção de guerra, de discernimento, de espada, né, de revelação sobre o leste. Satanás vai movimentar estruturas e tronos ligados ao que o Senhor está estabelecendo também. Então, se Deus está falando sobre guerra, Satanás não vai trazer um negócio que não tem nada a ver com guerra. Satanás vai levantar um demônio ligado à guerra sangrenta. Então, que inclusive é Ares. Enfim, outro assunto. Mas
O Senhor disse, a guerra que está acontecendo está na direção leste. A guerra que está acontecendo no Brasil está no leste. Ore pelo leste. E aí o Senhor disse, eu estou ativando guardiões no leste para fazer voltar os inimigos do leste. Então, e aí você pensa, quando se diz Oriente, está se falando de leste. Então, quando se diz Oriente Médio, China, quando se diz Irã, quando se diz todos os países a qual o presidente do nosso país está equivocadamente fazendo alianças, são espíritos que estão ligados ao leste, são países que estão na direção leste, oriente. E esses barcos, essas embarcações, estavam embarcando no Brasil. E o que o Senhor estava dizendo? Eu estou fechando a fronteira do leste. Eu estou levantando os guardiões do leste para proteger contra o ataque que vem do leste. Satanás tem entrado pela porta leste do Brasil. E o nosso papel agora, a direção que nós estamos tendo, e aí esse foi o motivo da live que nós tivemos na FCOL, a direção que nós estamos tendo é orar literalmente direcionado ao leste e declarando, Senhor, ative o espírito do leste, ative a unção de Zebulon, ative a unção de Zacá, ative a unção de Judá, levante o leão, ruja como o leão sobre Judá, sobre o leste, fechamos as fronteiras do leste, recusamos as nações do leste, recusamos a aliança do leste, recusamos tudo que vem do leste, e nós não estamos recusando o povo, nós estamos recusando o espírito, nós estamos recusando o governo, nós estamos recusando a aliança. O povo é bem-vindo, gente. O Brasil é a terra para as nações. Árabe sempre existiu no Brasil. Chinês é o que mais tem no Brasil. É uma terra para as nações, é uma casa para as nações. E nós não recusamos isso, mas nós recusamos o espírito de governo desse povo. Então, a direção para esses dias é literalmente pegarmos a fronteira do leste, pegarmos o lado leste do Brasil e guardarmos. Aí, por que nós precisamos fazer isso? Porque a Bíblia diz, lá em Salmos 116, que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, aos seres humanos. A Bíblia também diz em Romanos 8,19, que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Sua manifestação. Não é filho no singular, não é Jesus, é você. Sabe por quê? Porque a terra foi dada para Adão. E aí Adão entregou a Satanás. Jesus pegou de Adão, mas ele devolveu ao homem. Hoje o governo está em você. Você representa Cristo na terra. Portanto, a terra, a fronteira, quem fecha é você também. Então nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, como proprietário da porta leste do Brasil, como brasileiro, eu oro agora pela porta leste do Brasil e eu fecho a porta leste para os espíritos do leste, para as nações do leste, em nome de Jesus. Então, esse é o tempo. E eu quero terminar essa aula orando com você. Ezequiel 11, exatamente quando ele entra na porta leste e quando ele denuncia os príncipes. Essa é a passagem para esse tempo no Brasil. Deixa eu ver quantos por cento está minha bateria. Vou precisar conectar o carregador aqui. Esse é o tempo. Perdão, gente. Esse é o tempo de denunciarmos os príncipes, como Ezequiel fez em Ezequiel 11. Esse é o tempo de denunciarmos os príncipes que estão trazendo perversidade, e a revelação desses príncipes vem pela porta leste. Isso é o que a Bíblia te diz. Você leu a sua Bíblia comigo? Você leu aí comigo? Você viu que eu não tô doido? Você viu que não é coisa da minha cabeça? Você viu que é só algo novo, mas que é bíblico? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar a palavra de Deus. Nós vamos declarar
Ao invés de ser Israel, na palavra de Deus, nós vamos dizer que é o Brasil. Então, se você puder, onde você está agora, abra a sua Bíblia em Ezequiel 11. Ezequiel 11, 1, nós vamos ler até o 12. E eu vou ler primeiro, depois nós vamos começar a orar. E com essa oração eu quero que você se conecte aqui comigo. Nós não estamos ao vivo, mas o mesmo Espírito que está aqui, está aí também no mesmo tempo. E eu oro para que o seu espírito seja destravado para profetizar comigo. Ok? Vamos lá. Então me levou o Espírito e me levou à porta oriental, à porta leste da casa do Senhor, o qual olhava para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens. E no meio deles vi Janazias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. Vou ler novamente. E então me levou o Espírito e me levou à porta leste da casa do Senhor, o qual olhava para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens. E no meio deles vi governantes e príncipes da nação brasileira, que eram responsáveis pelo povo. E disse-me: filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão maus conselhos nessa nação, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas, e proíbe o povo de edificar as suas construções. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala. Assim diz o Senhor: assim haveis falado à casa do Brasil, porque quanto às coisas que vos sabem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicaste os vossos mortos na cidade, e encheste as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor: vossos mortos que deitaste no meio da cidade, esses são a carne, e ela é o caldeirão. E vós, porém, vos tirarei do meio da cidade, eu os tirarei do meio do povo. Temeste a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. E vos farei sair do meio dela. Vos farei sair do meio da nação. Vos farei sair do meio da nação. Rabahasheki arabadarasso rabahai. E vos entregarei nas mãos dos estrangeiros, e exercerei os meus juízos sobre vocês. Vocês vão cair sobre a espada, e nos confins do Brasil vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa nação não vos servirá de caldeirão, nem vos servireis de carne no meio delas. Nos confins da nação vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque não andaste nos meus estatutos, nem cumpriste os meus juízos. Antes, fizeste conforme os juízos dos teus gentios, que estão ao redor de vocês. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor. Nós nos apresentamos diante do Senhor em humilhação e louvor. E concordamos com Ezequiel 11, Senhor. Concordamos com Ezequiel 11. A nação está sendo regida por príncipes da perversidade. Mas nós
nos posicionamos agora, por meio do sangue de Cristo, o qual nos faz co-herdeiros com Cristo, por meio do sacrifício da cruz, que nos dá direito às mesmas bênçãos que estão sobre Israel, o sacrifício que nos ligou ao tabernáculo, o sacrifício que nos ligou ao céu. Por meio do sangue que foi derramado na cruz, nós apresentamos esse sangue agora nos portais do leste, nos reconhecemos diante dos ministros que guardam a porta leste e pedimos como nação brasileira, pedimos, Senhor, como indivíduos e como nação, o reconhecimento nesses portais. Pedimos agora, em nome de Jesus, o reconhecimento diante da porta de Judá, diante do ministro Rê, e pedimos, Senhor, revelação. Pedimos, Senhor, diante da porta 5, agora em nome de Jesus, por revelação de aonde estão as mentes maquinantes da maldade na nossa nação. Nós sabemos que existem raízes, e a tua palavra diz que se a raiz é santa, toda árvore é santa. O contrário também é verdade. Se a raiz é profana, toda árvore é profana. Por isso, Senhor, nós pedimos, nesse tempo, revele as raízes. Aonde estão os 25 homens que maquinam a maldade? Nós sabemos que não é somente Alexandre de Moraes, nós sabemos que não é somente o presidente da nação, nós sabemos que existem mentes ainda por trás de tudo isso, e nós oramos diante da porta leste. Nos revela, Senhor, quais são os príncipes da nação que estão maquinando a maldade. Rebarrassoroconoriadahai. Nós pedimos a ativação dessa unção, nós pedimos a unção de revelação, a unção de guerra que está sobre Judá, a unção de adoração que está sobre Judá. Nós nos apresentamos diante da porta de Isacar e pedimos, Senhor, nos traga discernimento. Ativa em nosso espírito a unção de Isacar. Ativa em nosso espírito a unção de Vavi, a unção do que conecta. A tua palavra nos garante o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Esse é o ministro Vavi, e nós pedimos em nome de Jesus, nos ativa, Senhor, como literalmente aqueles que ligam e desligam coisas na terra. Nós nos apresentamos por meio do sangue do Cordeiro diante da porta de Vavi e pedimos a ministração de Vavi sobre a nação brasileira. E fincamos o ouro e a prata, fincamos o celestial na terra de barro, fincamos o celestial no Brasil. Dizemos, é chegado o reino dos céus, como embaixadores da nação santa, como embaixadores do governo de Cristo. Nós estabelecemos com Vavi as fincaduras, nós estabelecemos com Vavi as estacas da nação santa, as estacas do reino de Deus sobre a terra brasileira. E nós nos apresentamos na porta leste e dizemos agora, fincamos estacas, fincamos Vavi na porta leste. Senhor, nós nos apresentamos por meio do teu sangue diante da porta de Zebulon e pedimos, ativa em nosso espírito, ativa, Senhor, na igreja brasileira a unção de Zebulon. Pedimos diante da porta 7 do ministro Zai, ativa em nós a unção da espada do Espírito, a unção da espada que divide juntas e medulas. Essa espada não é a letra lida, essa espada não é a letra falada, essa espada é um espírito vivo.
Ensina-nos, Senhor, a usar a sua palavra como um espírito vivo e não apenas como um instrumento teológico. Eu oro em nome de Jesus. Ative em nós os elementos vivos da sua palavra. Traga sobre nós revelações frescas, direções sobre guerra que estejam fundamentadas nas suas palavras, que estejam fundamentadas no rema. Ativa sobre nós, Senhor, Judá, Isacar e Zebulon. E como Ezequiel disse, como Daniel viu, Senhor, como João viu também, nós pedimos, nós convocamos, nós tocamos o chofar de convocação e convocamos, chamamos o Espírito dos quatro ventos, os quatro guardiões dos quatro cantos. Convocamos o Espírito Sul, convocamos o vento leste, convocamos o vento oeste, convocamos o vento norte. Rebabassui Kanarashai, se posicionem contra as nações do leste. Espiritualmente nós nos posicionamos agora no litoral leste do Brasil. E nós liberamos essa palavra sobre o ar, nós liberamos essa palavra sobre a atmosfera do Brasil, sobre a direção leste. Que na rua hase que miaie ribidiki arashai, que sejam ativados os guardiões do leste, que sejam ativados os anjos guardiões do leste, que as espadas querebahashai, que as espadas sejam levantadas, rubuikanarasorodoyashai, que as espadas sejam levantadas, que remanasorodokiai, como Paulo nos orientou. Sabemos que a nossa luta não é contra a guerra e contra o sangue, e por isso nós fazemos guerra no ar agora. Pedimos, Senhor, oramos Salmo 18. E ouviu-me quando clamei das águas profundas. Os seus ouvidos me ouviu. E então abriu o céu e desceu, montou nas asas do vento, montou nas asas do vento, e atirou as suas flechas e dispersou os meus inimigos. Nós oramos, Jeová Sabaoth, o Senhor da guerra, atire as suas flechas. Como igreja brasileira, como um povo que carrega no seu DNA uma unção indígena, nós ativamos agora os arcos, o mesmo arco que Eliseu ativou sobre Jeú. Nós oramos agora e pedimos a ativação de arcos espirituais e atiramos flechas. Atiramos flechas contra os inimigos, atiramos flechas contra as embarcações. Nós pedimos agora que as águas do mar façam recuar os navios, que as águas do mar levem as alianças. China, nós rejeitamos a aliança. Oriente Médio, nós rejeitamos a aliança.
Vocês foram criados para ser alcançados e não para alcançar. Islã, nós rejeitamos a aliança. Nós fechamos a porta leste para a entrada do espírito da Pérsia. Nós fechamos a porta leste para a entrada do espírito do Islã. Essa espada que Ezequiel derruba o sol e as estrelas. Passe a sua espada sobre o céu da nação, Senhor, e tire a lua do islamismo, tire a estrela do Islã. Desembaie a sua espada, Senhor, e apague as estrelas e a lua do Islã. Nós levantamos muros intercessórios, nós levantamos muros proféticos. Na fronteira leste do Brasil. E nós dizemos agora as mentes perversas. Nós profetizamos as mentes perversas, posicionados na porta do leste, posicionados no portal de revelação, posicionados no vento do leste. Nós lançamos uma palavra profética: as mentes maquinantes da maldade se convertam ou morram. Nós profetizamos o que Ezequiel 11 diz: as suas fontes serão secas, suas plantações desenraizadas. Da porta do leste nós lançamos uma palavra a Brasília. Tenham as suas fontes secadas. Tenham as suas fontes secas. Secas. Vento do leste, sopre. Senhor, como em Apocalipse, um espírito do leste se levantou para selar o seu povo. O Espírito de Cristo, nós pedimos, guarda a igreja brasileira, Senhor. Guarda o teu povo. Nos guarda de tudo que pedimos livramento. Nós não pedimos livramento de morte nem de perseguição. Nós pedimos, guarda o nosso coração de nos corrompermos. Guarda a igreja de se vender. Guarda a nossa visão e a nossa mente. Guarda-nos, Senhor. Que o mesmo espírito do leste que João viu se levantando para selar o seu povo, nós oramos, nos cele, Senhor. Nos cele. Que nesses dias nós venhamos permanecer na porta leste. Desperta-nos, Senhor, para revelação, discernimento e guerra. Revelação, discernimento em guerra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós nos desconectamos desse ambiente de intercessão. Nós te agradecemos porque sabemos que as palavras foram lançadas e o Senhor não volta com a sua palavra. Nós pedimos o teu sangue nos cobrindo. Guardamos embaixo das tuas asas tudo que leva o nosso nome, tudo que leva o nosso sangue. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amigos, Shalom, 1h20 de aula.
Espero que você tenha entendido. Mais uma vez, me coloco à disposição para conversar com você. Shalom, shalom. Deus abençoe.